Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem? Bom demais. Estava com um probleminha aqui na conexão, eu tive que resetar meu roteador, aí funcionou, não estava conseguindo entrar, estava só rodando, não conseguia acessar a internet. Eu só consegui entrar agora. O senhor já fez chamada? Não, vou fazer agora, Bruno. Então tá bom. Já vou fazer, agora mesmo. Cássio? Presente, professor. Ok. Edgar? Vamos ir aguardando, entrando. Eric? Esther? Presente. Ok. Ezequiel? Presente. Ok. Guilherme? Presente. Ok. Gustavo? Presente. Ok. Hudson? João Paulo? Presente, professor. Ok. João Victor? Ok. Pelo chat ele respondeu. José Inácio? Presente. Ok. Laura? Laura já saiu, né? Acho que... Sim, professor. Lucas Mateus? Tá bom. Lucas Professor, Mateus? o Edgar entrou. Tá bom. Já coloquei. Ok. Obrigado. Luiz Henrique? Mateus Presente, Dias? professor. Luiz Luiz Henrique, está né? presente. Tá bom. Mateus Dias? Presente. Ok. Natália? Presente. Ok. Pedro Gabriel? Presente, professor. Ok. Pedro Victor? Presente. Ok. Campos, né? Pedro Victor Campos? Isso, Pedro Vitor Tá. Campos. Você sempre vai ser o primeiro. Às vezes eu esqueço, tem dois Pedro Victor, né? O outro é Pedro Victor de Oliveira. Presente, Perfeito, professor. professor. Então. Tá. Você é o segundo, então. Ok. Querem? Presente. Ok. Tátila? Presente. Ok. Hudson Caixeta presente, professor. Tá. Vou colocar aqui. Pronto. Victor Augusto? Presente. Ok. Vinícius Gonçalves? Presente. Ok. Victor Cavalcante? Presente. Ok. Bom, acho que só está faltando aqui o Eric. Eric entrou. Bom, até agora não apareceu o Eric também, acho que não apareceu ainda. Bom, tudo bem. Vamos lá então. Hoje nós vamos ver então as bases do método dos deslocamentos, que são os fatores de segunda espécie. É um pouco teórica essa aula, porque nós vamos deduzir as fórmulas que a gente vai usar para montar o método dos deslocamentos. É a parte mais importante, podríamos dizer assim, né? Se você entender essa parte, depois é como se nós estivéssemos preparando os ingredientes, né? Depois a gente vai fazer o bolo, ou sei lá, o prato, né? Com o método dos deslocamentos, a gente junta tudo isso aí para fazer o prato final. Então, vou colocar aqui já para ir mostrando o que são esses fatores de segunda espécie. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem perguntar aí, no decorrer da aula.
Todos estão vendo na tela aí, pessoal? Tô vendo, professor. Tá bom, então, ok. Então, Sim, professor. os fatores de segunda espécie são nada mais do que momentos que vão surgir nas extremidades das barras. Devido a que, no caso, quando a gente está estudando aqui, coloquei como exemplo esse pórtico com cargas, né? Cargas externas, cargas concentradas, cargas distribuídas, qualquer tipo de carga externa. Se a barra for bem gastada, e claro, como aqui a gente vê esses chapinhos que a gente já colocou aqui, significa que nesses pontos não tem rotação, né? Então ele funciona como se fosse uma barra bem gastada. Então, nesses engastes vão surgir momentos, esses momentos são chamados fatores de segunda espécie. E podem ser de forma ou de carga. Nós vamos ver aí o que são os fatores de forma e o que são os fatores de carga. Todos eles são de segunda espécie. Segunda espécie, o que significa? Segunda espécie seria método dos deslocamentos. Os de primeira espécie correspondem ao método dos esforços. A gente usa uma tabela, né, em teoria 1 e tal. Esses coeficientes que aparecem aí nas fórmulas são os fatores de primeira espécie, né? Só que a gente não fala assim, nos livros também não comentam sobre esses fatores de primeira espécie. Mas esses aqui são os que nós vamos ver, os fatores de segunda espécie que correspondem ao método dos deslocamentos. Dá para, inclusive, transformar, né, fatores de segunda espécie em de primeira espécie e tal. Em alguns livros tem essa parte aí, mas não nos interessa muito. O que nós vamos ver agora são os fatores de segunda espécie, que são os que nós vamos usar no método dos deslocamentos. E os fatores de forma, já para ir adiantando, né, eles vão ser obtidos a partir de deslocamentos unitários. Quando a gente fala de deslocamentos, né, a gente se refere a rotações ou traslações. E os fatores de carga resultam, como o próprio nome indica, né, da carga. A que a gente chama de carga a ação, que seria aqui, nesse caso a ação que seria carga externa. Mas poderá ser um pouco mais para frente, poderá ser variação de temperatura, poderá ser recálculo nos apoios, qualquer outro tipo de ação, certo? Então, a gente chama assim mais ou menos de forma corriqueira, né, carga. Então, a carga vai provocar esforços também nessas barras bem gastadas, e esses momentos vão ser justamente os fatores de carga, certo? Essas aí são as definições, então, dos fatores de forma e de carga. Bom, aqui tem uma estrutura, né, de um pórtico, onde a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o grau de hipergeometria, para saber quantas incôgnitas tem e para travar a estrutura também tem esses dois objetivos, a determinação do grau de hipergeometria. Então, a gente vê que aqui tem 3 nós internos, que seria o A, B e C. Então, a deslocabilidade interna é 3, certo? Fácil de determinar. A externa também é fácil, como nós explicamos na aula anterior, né? É só fazer uma análise de todos os nós para saber se algum desses nós precisa ser travados, para saber se algum desses nós tem deslocamento linear. Se tiver, é só travar com um apoio, esse apoio já vai ser uma deslocabilidade externa, né? Então, olhando aqui, na base, aqui tem um engaste, não tem deslocamento linear, sempre é bom ir pelas extremidades, né, por onde temos certeza que não tem, que dá para determinar se tem ou não deslocamentos ou não em questão. Então, esse nó também não tem, porque é um engaste, certo? Bom, faltam 3 nós para analisar. Eu vou sempre das bordas para o centro, né? Então, iria para esse nó aqui. Esse não tem deslocamento na horizontal. Na vertical não tem problema, porque está ligada à barra, né? A barra ligada ao engaste, então não vai ter problema. Mas na horizontal, observem só essa carga aqui, né? Ele vai fazer com que ele desloque para a direita. Então, travamos esse nó com apoio móvel, fictício, né? Estão vendo que ele está tracejado, para não confundir. Vocês podem fazer com uma outra cor, inclusive, uma vermelha, tal, para indicar que se trata de um apoio fictício. Vou para outra extremidade agora, para o outro lado.
esse nó acontece a mesma coisa. Não tem cargas aqui, mas as outras cargas aqui vão provocar deslocamento horizontal também no ponto C. E por essa causa dessa carga aqui, provavelmente ele vai deslocar para a direita também, né? Dá para ver mais ou menos intuitivamente. Então, precisaria colocar aqui um outro apoio fictício e continuamos. Falta esse B. Agora, do B já é mais tranquilo, porque lembram que quando tem um nó ligado a duas barras cujas extremidades são travadas, né? Ou não tem deslocamento linear, caso o A e o C, esse nó que está na parte central, entre essas duas barras, ele não vai ter também deslocamento linear. Ele já está travado também. Então, fizemos um exemplo disso aí, aplicação para outros casos, né? Então, esse aqui não precisa mais dessa travada. Então, quantos apoios foram necessários? 2. Então, a deslocabilidade externa é 2. Apoios rotulados, não tem. Esses apoios rotulados não são apenas rotulados, né? Tem que ser externos ainda. Então, esse apoio externo é um engaste, então não serve, né? O outro também não. Então, não tem nenhum outro apoio rotulado externo. Poderia ter aqui em B, em C, um apoio parecido com esse aqui real, por exemplo. Esse aí não seria apoio rotulado externo, ele seria interno, porque está entre duas barras, né? Então, de acordo com as definições que já vimos até agora. Bom, somando aí, então, nós temos 5 graus de hipergeometria total, né? E o reduzido também acaba sendo igual, 5. Então, o número de encontros são 5, ou seja, essa estrutura vai ter 5 deslocamentos. Justamente são 3 rotações impedidas pelas chapinhas e 2 translações, que seria no nó A e no nó C. Bom, uma vez travada a estrutura, vocês observam todas as barras são semelhantes a barras biengastadas, né? Elas vão se comportar exatamente igual a barras biengastadas. E para fazer o estudo dos fatores de segunda espécie, né, de barras biengastadas, não preciso estudar todas elas, é o suficiente estudar uma delas, né? E aí eu vou repetir para as demais. O que vai mudar nas outras? Poderá mudar a carga, mudar o comprimento, o momento de inércia, né? A posição poderia estar vertical, horizontal, mas todos eles vão ter o mesmo comportamento, porque são barras biengastadas, né? Então, essa é podemos dizer assim, uma característica principal do método dos deslocamentos, que é suficiente com uma barra, eu posso representar as outras, né, fazendo algumas modificações apenas, porque todos eles vão agora ser barras biengastadas. Então, vamos escolher uma barra apenas para estudar, não precisamos fazer de todas, né? Essa é a vantagem que esse método tem. Então, pego essa barra B, por exemplo, por ser uma mais genérica, né? Porque ela está inclinada, tem cargas e tudo mais. Então, pegando essa barra AB, a gente vê que a elástica está desenhada aqui, com o A deslocou para um outro ponto, né? Se não tiver nenhuma desses travamentos aqui, que seria o caso real, né? Esses pontos A, B e C vão deslocar, certo? Para uma outra posição. Esse aqui põe a linha, B', C'. Então, vemos que a barra AB, no início, antes do carregamento, ele estava nessa posição, mas após o carregamento, ele mudou. Inclusive, ele já não está mais reta, né? Ele está curvada. Então, aqui nós vamos estudar da primeira posição que estava, AB, até a segunda posição, a linha B'. Certo? Então, o que acontece com essas barras? Todas elas, agora estamos especificamente estudando ela, mas com todas vai acontecer a mesma coisa. Às vezes, algumas coisas não vão ter igual, mas essa aqui é a mais geral, certo? Ela aqui abrange todos os casos. Então, num primeiro instante, essa barra B, ela vai se deslocar, realizando um movimento chamado de corpo rígido. Ele vai para uma posição paralela. Está vendo? Essas duas linhas são paralelas. Então, ela desloca primeiro até uma determinada posição. Esse deslocamento é um deslocamento delta, né? De corpo rígido, ou seja, sem deformação ainda. Ele só desloca como se fosse um corpo rígido. Então, o A vai até a linha,
o B vai até essa posição, que não é a final ainda, e a partir daí, dessa realização desse movimento de corpo rígido, um dos nós vai deslocar em relação ao outro, de forma perpendicular ao eixo da estrutura, certo? Então, está vendo aqui tem um ângulo de 90 graus. Estamos escolhendo o ponto B porque tanto faz o A ou o B, não tem importância, depois a gente vai descobrir qual deles vai deslocar também, isso aí não tem importância. Mas aqui, a gente vê que o B deslocou um pouquinho mais, provavelmente, para baixo, né? Então, esse aqui seria o deslocamento do ponto B até essa posição B'. E aí, então, a barra aparece aqui, que já coloquei aqui curvada, né? Ele ficaria dessa forma, esse aqui é o formato geral, certo? Com as duas rotações aqui em A e em B. Então, a gente observa, tem um deslocamento linear do nó B em relação a A, e tem duas rotações, uma em A e outra no nó B. Esse deslocamento aqui é um dos mais importantes que tem. A gente vai usar muito esse deslocamento. Então, recomendo já a vocês que fiquem tentando entender, né? É bem simples, tentando saber o que significa. Esses índices que a gente usa aqui, tem dois índices para essa letra aqui, Rho, né? Uma letra grega Rho, que seria o deslocamento, olhem aqui, ortogonal recíproco do nó B em relação ao nó A. Porque essa reta a gente toma como referência, né? É uma reta paralela à posição inicial. A partir daí, ele desloca ortogonalmente, ou seja, ortogonal significa perpendicular, né? Esse ponto. Recíproco. Por quê? Porque poderia acontecer o contrário. O A poderia deslocar, está vendo aqui? O A, vamos supor que estava aqui, ele deslocou para cima. Ou então o B deslocou para baixo. O B deslocou para baixo em relação a A, ou o A deslocou para cima em relação a B. Um dos nós vai ser a referência, o outro não vai deslocar. Qual que desloca? Primeiro, o primeiro índice, aquele que aparece aqui nesses índices aqui, o B é o primeiro, o A é o segundo. Então, ele está dizendo que o B deslocou em relação a A. O A seria o ponto de referência, certo? Mas se fizer o contrário, ou recíproco, né? Não é, o contrário não é correto. O recíproco seria deslocamento ortogonal recíproco de A em relação a B. É como se o B ficasse fixo, né? E o A deslocou, certo? Aqui, o que aconteceu no nosso caso foi que o B deslocou em relação ao A. Mas esses dois deslocamentos ortogonais são a mesma coisa, certo? Já que a estrutura ou a barra, né, acaba ficando nesse formato, seja com esse deslocamento, ρBA ou ρAB, certo? Então, mais para frente, na hora de calcular esse deslocamento ortogonal, nós vamos pegar um ou outro, de acordo da nossa conveniência, porque os dois nos levam ao mesmo resultado, certo? Eles geram, vamos dizer assim, a mesma elástica. Essa aqui é a elástica, né, da barra AB. Ok? Então, isso aqui é importante, procurem fixar, né, porque a gente vai usar, não é porque é porque a gente vai usar muito, né? Então, o tempo todo vai estar aí presente. Se você não entender desde o início, vai ficar sempre com, tipo, um vazio, né? Bom, então já sabemos que tem 3 deslocamentos que vai realizar essa barra. Uma barra qualquer bem engaçada, que nós pegamos aqui. E podemos, para facilitar agora, podemos separar, né? E colocar na horizontal mesmo, porque não há necessidade de fazer assim, nessa posição que ficaria meio inclinada, né? O que nós vamos fazer? Vamos desmembrar cada um desses deslocamentos. Vamos aplicar uma superposição de efeitos, né? Então, só coloquei aqui por comodidade, né, na horizontal, para facilitar, para não estar tendo que virar a cabeça, né? Então, tem aqui a linha, B', aqui está o deslocamento ortogonal, que vamos considerar, poderíamos considerar o outro também, não teria problema nenhum. Então, as duas rotações aqui, que chamamos φ A, que é do nó A, e φ B, do nó B. Essas aqui são as rotações, né? Seria a tangente elástica no ponto A, isso aqui é a tangente elástica no ponto B. Aí eles dão esses
ângulos, né? São duas rotações. Então, podemos separar da seguinte forma. Travamos a estrutura, né? Usando como ele tem travamentos em A e B, é uma barra bem gastada, nós vamos ir liberando cada um desses deslocamentos. No início estaria aqui travada. Se só fôssemos soltando um de cada vez, chegaria a essa posição. Certo? Então, o que nós vamos fazer é ir liberando cada um desses deslocamentos. Primeiro, então, deixamos livre a rotação em A, enquanto travamos os demais, deixamos travados o nó, o outro nó, né? O outro nó vai ficar travado, enquanto que fica livre a rotação em A. Então, ficaria assim, essa chapinha iria girar o ângulo φA, né? Do jeito que está aqui, porque aqui tem um ângulo, né? Então, deixamos girar livremente o φA, a chapinha fica inclinada, aqui está o ângulo. Essa tangente elástica, ele sai aqui tangenciando, porque ele vai estar agora inclinado, né? Sai tangenciando, faz uma curva e chega na outra extremidade com uma rotação zero, porque no nó B, essa chapa aí não permite rotação, né? A rotação em B vai ser zero. Bom, então foi liberado em A, agora fazemos a mesma coisa para o outro nó. Professor, Pois não? não entendi. Que parte você não entendeu? Essa do final, essa que o senhor acabou de explicar agora, em relação à rotação desse A aqui, do ponto A. Então, essa rotação φA é a mesma que esse aqui. Tem φA, aqui também φA, tá vendo? Agora o outro deveria ser φB e ρB, né? Não, nós travamos ela. Certo? Aqui vai estar fixo. É só isso aí. Então, o que liberamos aqui foi só a rotação em A. Então, ele sai aí, vai fazer uma curva, né? Porque tem um ângulo aqui. Aí faz um ângulo, mas ele tem que chegar na outra extremidade com rotação zero e deslocamento linear também zero. Não tem, tiramos o que está no outro nó, certo? É só isso que fizemos, liberamos só a rotação φA. A partir dessa posição, vamos dizer assim, né? Está fixo, aí deixamos primeiro a rotação livre, enquanto o B continua travado, certo? Respondido? Não. Respondido, professor? Tá. Agora em B vamos fazer a mesma coisa, certo? Estamos liberando primeiro as rotações. Reparem que em B, em A girou em sentido horário. Inclusive, estamos fazendo exatamente o que aconteceu, não estamos mudando nada. Em A girou em sentido horário, então giramos o horário aqui. Em B também girou em sentido horário, então vamos girar também em sentido horário, FB, enquanto o outro não vai ficar sem deslocamento. Todos os travamentos, exceto a rotação em B, nós vamos liberar. Certo? Então aqui FB, aqui tinha um deslocamento ortogonal recíproco, nós não liberamos, ele está fixo. Então sai aqui tangenciando, a elástica, né? O eixo da estrutura deformado, faz uma curva e vai ter que chegar no nó A com a rotação zero, porque em A agora está travado. Então, é igual praticamente, só que agora está no outro nó, certo? Então, está aí uma rotação, a outra rotação. Agora, a traslação. Como que a gente faz a traslação? A gente vai travar os dois nós a rotação. Olhem aqui, ele não tem ângulo em A, não tem ângulo em B. Mas tem um deslocamento linear, certo? Nós deslocamos esse valor OBA, que é esse aqui, certo? Então, vejam como fica a elástica, né? Ele vai sair do nó A tangenciando, porque não tem ângulo nenhum, é zero a rotação nesse ponto. Mas aos pouquinhos que vai se afastando, ele vai se curvando, né? Vai ficar curva. Aí muda a curvatura para chegar no nó A, ou no nó B, aliás, com a rotação zero. Então, esses são os três deslocamentos que ocorrem na barra. Duas rotações, uma em A, outra em B, e um deslocamento de traslação, dado por esse ρ, né? Que seria deslocamento ortogonal recíproco do nó B em relação ao A. Procurem sempre guardar isso aí. Toda vez que tiver dificuldade, volta aqui e revê isso aí, né? Se não conseguir entender. Tá aí as três rotações, certo?
Mas na barra não tem apenas rotações, né? Só ou deslocamentos lineares. Para chegar nessa posição A', B', além disso, aí tem cargas atuando nas barras, certo? Essa carga que está horizontal, por exemplo, contribui com a deformação da barra AB. Essa outra carga que está na barra BC também contribui, todas elas interagem, né? Então, temos que considerar ainda a carga que atua na barra, que seria essa aqui. Se a gente observar, tem uma carga concentrada e tem uma carga distribuída na barra B, certo? Então, essas cargas vão fazer com que a barra sofra deformação. Como que fica a deformação nesse caso? Os nós vão estar travados, mas isso aí não impede que a barra se deforme devido a essa carga, né? A gente vê em resistência de materiais, tal, a gente sabe, tem condições de calcular, inclusive, essa equação dessa linha elástica aqui. Às vezes é trabalhoso, mas dá, né? Então, a elástica sai aqui tangenciando, faz uma curva, ela vai se deformar, e aí depois tem que voltar com a rotação zero no nó B, certo? Então, essas aqui são as elásticas. E aí temos, então, 4 efeitos, né? 2 rotações, uma traslação e um efeito da carga externa. Se a gente somar esses 4 efeitos, a gente vai obter esse caso aqui. Esse aqui, né? A linha B', certo? Então, ele está, nada mais é a soma desses 4 efeitos. 3 deslocamentos e 3 devido a deslocamentos e uma devido à carga externa. Desses deslocamentos, 2 ou 2 são de rotação. Esse aqui. Em A e em B é rotação. Olha, o formato da curva é igual, né? Só que um para cima, outro para baixo, tal. Mas o formato é igual porque os dois são rotações. Já o da traslação não é igual. Olhem aqui a elástica. É diferente. Então, não vamos confundir isso aqui. Os fatores de rotação são diferentes de traslação. Isso aqui está aí, para ver. Mostra em si é igual. Não é igual. Então, não temos como confundir as duas, né? Uma coisa é os efeitos que vão provocar as rotações, outra coisa é os efeitos provocados pela traslação. E outro efeito ainda mais distinto ainda que esses dois é quando a carga própria provoca momentos, né? O que nós vamos calcular, como desde o início falamos, são os momentos que vão surgir aqui nesses engastes. Esse é o nosso objetivo nesse capítulo, né? Calcular os fatores de forma e de carga de segunda espécie, que nada mais são os momentos que vão surgir aqui, certo? E de carga nem se parece com nenhum deles, né? Ele vai ter a sua própria elástica. Bom, então, desses 3 deslocamentos, 2 rotações e uma traslação, vão surgir os fatores de forma. Tá vendo? Forma é só devido a deslocamentos. Aqui não tem carga externa, né? São os deslocamentos que vão provocar esforços nas extremidades da barra. Segunda espécie, como falei, é método dos deslocamentos, né? Mas esses aqui são os fatores daqui que vão surgir, aliás, os fatores de forma. E desse outro aqui, onde tem a carga externa, vão surgir os fatores de carga. Fácil de lembrar, né? Vai ter que ter carga. Nesse caso tem carga externa, mas poderia ser temperatura, recalque, qualquer outro tipo de ação, nós vamos poder calcular esses momentos aí nas extremidades. Bom, então agora que já sabemos como surgem os fatores de forma, os fatores de carga, e estamos vendo inclusive as elásticas, tudo, né? As propriedades desses fatores, né? Como que se comportam, tal. Está aqui a elástica, é como se fosse a ficha deles, né? A foto, tudo mais está aqui. Não temos como mais confundir uns com os outros. Professor? Então, pois não. Então, inicialmente, eu não posso pegar, por exemplo, uma barra que não tenha carga. Não entendi. Como que é? Porque aqui, no caso, o senhor pegou uma barra que tem carga, né? Como exemplo. Nesse caso. Aí não teria fatores de carga, mas vai ter fatores de forma, né? Ah,
Mas esse seria ideal para iniciar esses cálculos, ou hoje a gente sempre começa, por exemplo, ou pega, por exemplo, como exemplo, uma que tem carga? Não, nós vamos calcular todas as barras, Ah, tá. porque todas interagem, né? Não tem como desconsiderar uma barra. Algumas poderão não ter carga externa, poderão não ter, então não vão ter fator de carga. Essa parte aqui não vai ter, vai ser zero os momentos. Mas dos outros aqui vai ter, certo? E isso a parte entra nos cálculos, tudo nós vamos ver que vai influenciar nas outras barras, como eu falei, umas interagem com as outras, não tem como excluir uma ou outra. Carga, nem sempre todas as barras vão ter, claro, isso aí pode ocorrer, tanto que eu coloquei aqui essa barra aqui, né, sem carga externa. Ok? Ok. Então vamos lá agora estudar cada um desses casos aqui. Isso aqui podemos resumir em uma rotação apenas, porque rotação em A, rotação em B é rotação, certo? Não precisamos fazer para cada nó. Em qualquer nó, a rotação vai ser sempre desse jeito, né? É só aplicar uma rotação unitária e aí vamos ver que esforço surge. Traslação única e depois vamos ver os fatores de carga também. Então, começando aqui, fatores de forma, primeiro, rotação. Então, consideramos isso aqui para estudo barra bem gastada. Todas as nossas barras são desse tipo, né? Então, aqui tem uma barra bem gastada, barra normal que a gente conhece. Comprimento ele. Nós vamos numerar essas barras aqui para questão de dizer qual que é o nó 1, qual que é o 2, porque não vão ser necessariamente, os efeitos não vão ser necessariamente os iguais, né? Então, por isso que nós colocamos o primeiro nó 1, segundo nó 2. Outra coisa que nós vamos aqui também colocar é que as barras vão ser com altura constante, ou seja, momento de inércia constante. Se fosse variável, já implica em outros cálculos aí, não é que não possa ser feito, certo? Mas como estamos iniciando aqui, nós vamos considerar altura constante, portanto, inércia constante, e material homogêneo também, certo? Então, seria um módulo constante. Portanto, esse produto E vezes I vai ser um valor constante, certo? Bom, como que a gente calcula esses momentos, né? Se eu aplicar uma rotação, seja no nó 1 ou no nó 2, vão surgir esforços nesses engates aí, certo? Desse jeito aqui, se eu escolher, por exemplo, o nó 1, colocar numa rotação φ1, vão surgir momentos aqui. E a forma de calcular os momentos é usando o método dos esforços, que vimos em teoria 1, certo? O método dos esforços também nos permite calcular os fatores de forma e de carga. Porque isso aqui, do ponto de vista do método dos esforços, é uma viga hiperestática, né? Com 3 graus de hiperestaticidade. Outras formas de calcular tem. Tem, por exemplo, nós podemos aplicar, por exemplo, a equação diferencial da linha elástica também, certo? Que vocês viram em resistência de materiais 2, dá para calcular também uma estrutura hiperestática, isso aqui é hiperestática, né? Então, porque nós não sabemos o método dos deslocamentos ainda, então podemos resolver usando o método de esforço, usando a equação diferencial da linha elástica. Também podemos usar um método que no livro do Sequin, vocês poderão ver depois, ele usa o método da viga conjugada. É um método simples, mas nós precisaríamos umas 2 ou 3 aulas, pelo menos, para aprender esse método, né? Então, não temos outra opção da qual que seria aplicar o método de esforço, que vocês todos já viram, né? Sem exceção, todos viram e estão aqui. Quem não viu, quem não aprendeu, não está aqui. Então, todos os que viram e sabem estão aqui. Então, não vamos ter problema em poder resolver essa estrutura hiperestática. Então, usando o método dos esforços, vai ser 3 graus de hiperestaticidade, né? Portanto, vamos ter que tirar 3 barras vinculares. Podemos tirar as rotações, né, os momentos, aliás, em 1 e em 2, tiro os momentos, aí vai aparecer um apoio fixo em 1,
E em 2, além de tirar o momento, podemos tirar também a reação horizontal. E com isso aí temos 3 incógnitas, e a estrutura é uma estrutura isostática, a qual a gente chama de sistema principal. Né? Tem outros sistemas principais também, esse aqui, um deles, né? Você pode ficar brincando aqui com outros sistemas principais também. Mas esse aqui é o mais simples, podemos dizer, o mais básico, que chegamos a uma viga biapoiada. E agora é só aplicar o método de esforços, né? Eu vou ir explicando, todos vocês já sabem, mas pelo menos alguma parte eu vou explicar. Não vamos perder muito tempo para estudar o método de esforços, porque já sabemos o método de esforços, né? Então vejam que a hora de terminar o cálculo, esse x1 e x2 já vão nos dar os momentos. Então, já vão ser quase os fatores de segunda espécie, os fatores de forma, né, de segunda espécie. Então, é só resolver agora e o problema estaria pronto. Agora, uma pergunta. Como é que a gente vai calcular essa barra aqui, bem gastada, com essa rotação? Qual seria a ação nessa barra aqui? Alguém poderia dizer? Alguém que não tenha feito ainda a teoria 2? Qual seria a ação que estaria atuando aqui nessa barra? A flexão? Hã? Flexão? Não, a ação, estou dizendo, qual é a carga? Aqui. Se tiver carga concentrada, por exemplo, vão surgir momentos nas extremidades, certo? Nos engastes. Aqui, qual que é a carga? Essa é a rotação. A rotação? Essa é a rotação, ué. Nós vamos aplicar uma rotação, como está aqui. Aplicar uma rotação para ver quais são os esforços que surgem nas extremidades da barra, nos engastes, certo? Então, mas que tipo de ação é isso aqui? Isso aqui é uma ação que podemos fazer de conta que é um recalque, que a gente estudou no método de esforço, né? Tem vários tipos de ações, carga externa. Esse aqui podemos considerar como se fosse um recalque de rotação no apoio 1, certo? Então, aí vai surgir esforço devido a esse recalque. O recalque nada mais é um deslocamento, então não tem nenhum problema. Podemos aplicar sem problema nenhum. Então, desenvolvendo o método, né? Traçamos diagramas do momento para x1 igual a 1, temos M1. Para x2 igual a 1, temos M2. Para x3 igual a 1, não vai ter diagrama de momento fletor, porque x3 igual a 1, ele só provoca força normal. O que significa isso aí? Que a incógnita x3 é zero, nesse caso. Portanto, o problema acaba caindo para duas incógnitas apenas, x1 e x2. Calculamos os deslocamentos, né, os delta, os E e C, delta e J. Né? Primeiro, antes disso aí, nós adotamos um momento de inércia de comparação. Por que nós precisamos fazer isso aqui? Porque estamos admitindo que a inércia seja constante, mas as outras barras podem ter também inércia constante, só que podem ser com inércias diferentes, né? Que na barra B pode ser I, na barra BC pode ser 1,5i, nessa outra viga, dessa barra vertical pode ser 2i, essa outra aqui também 2i, certo? Todos têm momento de inércia constante, mas são diferentes de uma barra para outra. Então, por isso que a gente, como em teoria, a gente fazia isso aqui de forma normal, né? Sem, fazia parte do cálculo mesmo. E com esse IC, claro, a gente calculava os comprimentos elásticos, né? E com essa fórmula que IC dividido por I vezes o L. Lembrando disso aqui, né? Então, o que seria EIC delta 1? Combinação de M1 com M1. Combinação triângulo com triângulo. 1/3 de L' vezes 1 vezes L mesmo. Então, dá 1/3 de L'. EIC delta 2,2. Combinação de M2 com M2. Então, também a mesma fórmula, né? Usando a tabela de integrais,
que a gente usa, né, do princípio de trabalhos virtuais, aqui vai ser também 1/3 de L', claro, dessa barra, né, vezes 1, nesse momento, e vezes 1 também. Os dois são positivos. Sabemos pelo teorema de Maxwell que o EIC delta 1, 2 é igual ao EIC delta 2, 1. E o que é o EIC delta 2, 1? Combinação de M2 com M1, ou vice-versa, né? M1 com M2, tanto faz, por isso são iguais. Então, triângulo M1 com triângulo de M2, aqui a fórmula é 1/6 de L' vezes o produto desses momentos. E negativo. Por que negativo? Porque está em lados opostos, né? M1 está em cima, M2 está embaixo. Então, aqui está menos 1/6 de L' vezes 1 e vezes 1. Aí dá menos 1/6 de L'. Pronto, até aqui, esse aqui é o que a gente chama da matriz de flexibilidade, que é do método dos esforços. Para calcular agora o vetor independente, que seria o ΔR e ΔR, é só aplicar aquela fórmula para recálculos. Qual que era a forma de recálculos? Era somatória, né? Deixa eu escrever aqui, para calcular pelo princípio de trabalhos virtuais, né? Esse delta era, só vou escrever aqui para vocês lembrarem, era somatória dos EIC, ou dos recálculos, ou das reações, podemos colocar assim, as reações J, né? Vamos colocar assim. Um R, isso aqui seria para um R, né? Então vai ser IK, coloquei IK, os índices, né? RIK, vezes, isso aqui é do método dos esforços, vezes o recalque, que seria o ρ, né? Vou escrever aqui ρ mesmo, porque não tem como. O ρ K. Então, isso aqui tem que multiplicar cada reação com o seu recalque correspondente. Primeiro para hiperestático I igual a 1, depois I igual a 2, I igual a 3 e assim por diante. Então, isso aqui serve para todos os ΔIR, né? ΔIR. E lembrando aqui na frente que tem um sinal menos, né? Decorrente do método tem um menos aí na frente. Então, está aqui a fórmula EIC, porque ambos os membros a gente tem EIC, né? A gente multiplica por EIC, tudo. Aqui, todos esses aqui estão multiplicados por EIC, esse aqui também fica multiplicado por EIC. Então, tem menos EIC, e aqui está a somatória. Φ1, que seria o recalque, vezes o momento. Se a gente for olhar aqui, o φ está no 1. E no momento aqui, esse momento aqui é 1, né? Esse momento aqui é 1. Se você calcular, não é o x1 igual a 1, é 1. Esse aqui, x1 igual a 1. Daí surge o M1. Aqui tem um momento que vale 1. Justamente dá o próprio valor do diagrama também. Então, tá aí, φ1 vezes 1. Tem mais um recalque? Não tem, só tem esse aqui. Então, acabou a somatória. Não tem mais outro momento, outro produto, né? Então, fazendo a operação aqui, vai dar menos EIC vezes φ1. O EIC2R, nós multiplicamos o recalque, que está no nó1, vezes o momento que está na mesma posição, claro, do M2. Quanto vale aqui o momento no ponto 2 do M2? 0. 0 vezes φ1, 0. Portanto, o delta 2R vai ser 0. Não tem valor. E está pronto. Com esses deltas, então, agora montamos o sistema de equações, que seria esse aqui, né? 1/3 da linha vezes x1, menos 1/6 da linha vezes x2, igual a delta 1R. O delta 1R deu um valor negativo, mas na hora que passa para o segundo membro, aí ele ficou positivo, né? Lembrando disso aí também, né? Na segunda linha seria menos EIC, L' vezes x1,
mais EIC delta 2, 2, 1/3, igual a 0. Pronto, aí é só resolver agora esse sistema de equações, né? Vamos explicar como resolve, porque todo mundo sabe resolver aí esse sistema de equações. Então, resolvendo aqui, eu multipliquei uma equação por 2, somei com OUT para eliminar uma das incógnitas. Aqui, por exemplo, vou só explicar o que foi feito aqui. Foi multiplicar aqui por 2 para obter o x1, né? Claro. Vezes 2. Tem outras formas de resolver também, claro. Não é essa aqui a única, né? E foi somado com a segunda linha. Reparem que a hora que eu faço isso aqui, esse termo aqui vai dar menos 2 dividido por 6, vai dar menos 1/3. A hora que eu somar com esse 1/3, aí vai cancelar o x2. Aí vai ficar só em função de x1. Aí daria 2/3 de L' x1 menos 1/6 de L' x2. Está aqui. 2/3 menos 1/6 de L' x1. Igual a 2 vezes esse valor mais 0. Então, 2EICF1. Esse termo entre parênteses aqui, se você fizer a conta, dá 1 sobre 2. Esse 2 passa a multiplicar no segundo membro, vai ficar 4. E o L' passa dividindo. Então, vai ficar 4EIC dividido por L' vezes φ1. Para calcular o outro, você pode agora multiplicar a segunda linha por 2, né, para achar o x2, e somar com a primeira. E aí você vai ver que esse x2 vai dar 2EIC sobre L' vezes φ1. Esses são os momentos que surgem devido a uma rotação φ1. Certo? Apliquei uma rotação φ1, aí surge aqui 4EIC sobre L', e aqui 2EIC sobre L' vezes φ1. Todos são multiplicados pelo φ1. φ1, φ1. Podemos até traçar o diagrama do momento fletor. Seria esse aqui. Certo? X1, como a gente colocou no sistema principal em sentido anti-horário, ele vai estar tracionando as fibras superiores. Esse momento aqui. 4EIC dividido por L' vezes φ1. Tracionando as fibras superiores. E o x2 também deu positivo aqui, só que é 2EIC sobre L' φ1. De acordo com o sistema principal, x2 está tracionando as fibras inferiores, né? Fibras inferiores. Então, ele vai ficar aqui assim, ó. Inferior, está tracionando as fibras inferiores, 2EIC dividido por L' vezes φ1, e aí traço essa reta. Esse aqui é o diagrama do momento fletor para essa rotação, φ1. Certo? Então, se você aplicar φ1, ele vai dar um diagrama desse tipo. Certo? Agora, esses momentos aqui, x1 e x2 que estão nos engastes, eles são momentos quaisquer para um ângulo φ1. Os fatores de forma de rotação, eles vão ser quando essa rotação for unitária, certo? Lembrando do início, né? Quando a gente comentou aqui. Aqui diz, são fatores de forma se resultam de deslocamentos unitários, certo? Tem que ser unitário, aí ele é chamado, é um valor específico, né? Ou seja, se esse ângulo for igual a 1, aí sim, esse momento vai ser chamado de, esses dois, né? Vão ser chamados de fatores de forma de rotação. E nós vamos chamá-los com nomes, já que eles só são válidos para essa rotação quando for 1, né? Quando for unitário. Então, eles recebem o seguinte nome. O x1, que é 4EIC dividido por L' vezes φ1, nós vamos chamar de A12. Certo? Esses dois índices é necessário usar porque vai ter várias barras. Então, se tem várias barras, vai ter várias rotações, vai ter vários As e vários desses momentos. Por isso que a gente tem que dar nome, né, a esses momentos. Então, esse que está no nó 1 vai ser chamado A12.
que significa esses índices? É uma nomenclatura que a gente usa para saber em que barra está esse momento. Esse momento, por exemplo, 4 e 6 sobre a linha, está no nó 1, né? O primeiro índice indica que está no nó 1. E o nó 2 indica o nó da outra extremidade da barra, que esse aqui seria o 2. Então, a posição dele é essa aqui. Certo? Não pode ser outra. E se você olhar no pórtico inicial, ó, tem do lado esquerdo, tem do lado direito, né? Então, vão surgir A de um lado, do outro lado também vai ser A. Né? Se for aplicar uma rotação em B, essas duas barras vão girar em torno de B. Então, vão surgir o A. Agora, quem o A e quem o B? Isso aí é fácil. O B vai ser o outro momento que estiver na outra extremidade. Reparem que não são iguais, né? O maior sempre é o A, 1, 2. E o menor, que é 2E e C, que é a metade praticamente, né? Vai ser chamado de B, 2, 1. Mesma coisa os índices. O B está onde? No nó 2. E qual o nó da outra extremidade? É o 1. Por isso é B, 2, 1. Isso aqui também a gente pode usar usando letras, né? Normalmente nos portos a gente usa letras para dar nome aos nós. Então aqui vai ser ABC, ACB, tal. Eles vão ir sempre trocados aqui, né? Agora, um detalhe importante para vocês não esquecerem e não confundir. Mas se vocês esquecerem também, é só voltar aqui e rever, não tem problema nenhum. Não vai estar perdido isso aqui. Depois eu vou deixar esse material com vocês. O A vai surgir aonde for aplicada a rotação. Olhem aqui. Φ1 foi dado no nó 1. Então, aí vai surgir o A. Na outra extremidade vai ser o B. Isso sempre vai acontecer, porque aqui está demonstrado isso aí. Certo? Chegamos com números. Isso aqui é importante. Porque alguém diz, por que professor não é em outro não? Porque está aqui provado. Resolvemos pelo método dos esforços. Chegamos a esses valores. Esse aqui é uma demonstração disso aí, né? Não foi adotado ou convencional tal. Ele deu isso aqui, não tem como mudar isso aqui. Certo? Agora, outra coisa. O sentido desses momentos, eles vão ter o mesmo sentido da rotação que foi aplicada aqui. Eu coloquei, já de propósito, por questões didáticas e tudo mais, já coloquei em sentido anti-horário aqui o Φ1. Certo? Podia ter colocado horário. Teria problema? Não teria. Mas depois nós vamos convencionar os sentidos também das rotações, por esse motivo, já adiantando um pouco, né, os sentidos anti-horário vão ser para nós positivos. Então, já coloquei anti-horário aqui, portanto, o A e o B, né, o A que vai surgir no 1 e B no nó 2, também vão ser em sentido anti-horário, os dois. É só reparar aqui, ó, aqui anti-horário, tracionando os fios superiores, aqui também é anti-horário, tracionando as fibras inferiores. Tem um pessoal que ele associa, mas esses dois são positivos, porque os diagramas são, porque os efeitos são diferentes, ué, né? Aqui, o momento 4IC sobre L', ele está tracionando as fibras superiores, está em sentido anti-horário. Aqui também está em anti-horário, só que agora está tracionando as fibras inferiores, certo? Então, isso aqui está demonstrado claramente como que esse diagrama ficou, né? No final, esse diagrama nós não vamos usar. O que vai nos interessar é o sentido. Esse aqui deu anti-horário, esse aqui também é anti-horário. É com esses sentidos que nós vamos trabalhar. Então, a partir daqui, esses fatores de forma de rotação já têm nome, né? E não podemos inverter isso aqui, colocar o A dessa outra extremidade e o B do outro, né? Não pode, a não ser que você aplique a rotação em 2, né? Aí sim, se você aplicar em 2, no nó 2, aí vai surgir o A e da outra extremidade vai estar o B. Sempre vai ser dessa forma, ok? Bom, então rotação está resolvida. Vamos ver agora o caso da translação. Translação segue a mesma ideia. Viga hiperestática, inércia constante, comprimento L, nó 1 o primeiro, nó 2 o segundo. O que vai mudar agora? O efeito.
Aí nós vamos aplicar, então, uma traslação no nó. Por exemplo, no nó 2, né? Coloquei para baixo. Só traslação. Reparem que os nós estão sem rotação. Então, a elástica tem uma outra característica. Ele sai aqui tangenciando com rotação 0, se curva e chega no nó B ou no nó 2 com rotação 0. Então, esse deslocamento, como que se chama? Alguém poderia dizer? Vamos ver se alguém acerta isso aqui. Como que chama? Qual é o nome completo desse deslocamento aqui? Pode falar, professor? Ou deixa para os meninos, né? Hã? Pode falar ou deixa para os É o Edgar, né? Não, o Edgar já sabe. Já eu foi acho. repetir, né, professor? Para quem não fez ainda, vamos ver. Eu sei que o Edgar vai responder, mas essa parte ele já sabe, eu acho. Agora, ou lembra bem, né? Agora, para quem está falando a primeira vez, guardaram aí? Falei agora há pouquinho que era importante, né? Estão vendo que isso aqui vai aparecer constantemente, isso aqui para outros tipos de carga, tudo vai estar presente. Qual que é, Edgar, então, já que ninguém responde? O Luiz respondeu no chat, professor. Ah, é? Mas aqui eu não vejo, vou ter que sair daqui para ver o chat, né? Não, ele respondeu aqui, eu vou ler aqui, ó. Ah, Deslocamento ortogonal recíproco só? Não, nome completo. de B em A. De B para A. Cadê o B aqui? Não tem B aqui. De 2 para 1. De 2 em relação ao nó 1, né? Do nó 2 em relação ao nó 1. Isso mesmo. Tá bom. Foi quase isso aí, essa a ideia. Tudo bem. Bom, então, outra vez aqui. Agora, esse deslocamento aqui, é que nós estamos aplicando no 2, né? Ou no 1 para cima também poderia ser. Está vendo aqui? A gente chega ao mesmo elástico. Se você deslocar o nó 2 para baixo ou deslocar o nó 1 para cima, ele dá a mesma elástica. Por isso que o nome completo é deslocamento ortogonal recíproco, né? Do nó 2 em relação ao nó 1 ou do nó 1 em relação ao nó 2. Qualquer um deles serve. Então, esse efeito aí vai provocar o surgimento de momentos aqui nos engastes, no 1 e 2. Então, como resolvemos? Supondo que esse deslocamento seja também um recalque, agora um recalque linear, certo? Que estudamos em teoria 1, método esforço. Então, podemos adotar o mesmo sistema principal, né? Tiramos os momentos, tiramos a reação horizontal no nó 2, aí vai ter x1, x2, x3. E sabendo que x3 não vai provocar nenhum momento fletor, só força normal, então acaba se resumindo em duas incógnitas, x1 e x2. Fazendo x1 igual a 1, nós vamos ter esse diagrama M1. Fazendo x2 igual a 1, nós vamos ter esse outro diagrama M2, onde nós vamos ter essas reações aqui, né? Desse diagrama M1 vai ter 1 sobre L para cima, e aqui no nó 2, 1 sobre L para baixo. No M2 também. Isso aqui são reações de apoio de uma viga engastada com um momento unitário, x1 igual a 1. Desse outro aqui, x2 igual a 1 no nó 2. E é só calcular as reações aí. Aqui, a matriz de flexibilidade, não vou repetir, claro, a gente adota IC igual a I e tal, calcula os comprimentos elásticos, né, os L' e tal, mas a matriz de flexibilidade vai ser a mesma, já que a gente não mudou o sistema principal. Portanto, essa matriz aqui vai ser a mesma, né? Delta 1, M1 com M1, delta 2, 2, M2 com M2, delta 1, 2, que é igual a delta 2, 1, combinação de M1 com M2, e está pronto. Agora, essa outra parte aqui da carga, né, que a gente está supondo que seja provocada por um recalque linear agora, no nó 2, né, o nó 1 deixamos fixo, o nó 2 deslocou para baixo. É a mesma que a gente explicou agora há pouco, é a mesma fórmula. Só que aqui só tinha rotações, agora vai ter recalque linear, né?
E no recálculo linear, como que a gente calcula? Por exemplo, quero calcular o EIC delta 1R. Aí tem que trabalhar com o hiperestático do X1, né, que seria do M1, correspondente ao M1. Então, a fórmula é essa aqui, menos EIC vezes a somatória de quem? De cada recalque vezes a sua força correspondente. Então, eu tenho que pegar o recalque, olhem aqui, o recalque está no nó 2 para baixo. Aí tem que multiplicar no nó 2 do M1, seria esse aqui, que também está para baixo, 1 sobre ele. Eu multiplico Rho21 vezes 1 sobre ele. Tem mais algum outro deslocamento? Não. Porque nós estamos considerando esse aqui. Esse outro aqui seria opcional, mas não posso pegar os dois, né? É só um que acontece. Ou o nó 2 vai para baixo, ou o nó 1 para cima. Então, multiplicando aí, Rho21 vezes 1 sobre ele, seria o produto, né? Se estivesse sentido contrário, seria negativo, mas aí os dois estão para baixo, ó. Rho21 para baixo, 1 sobre ele para baixo. Então, deu positivo e acabou. Não tem outro recalque, a não ser esse. Então, estaria pronto o delta 1R. O delta 2R eu vou fazer com o M2. Aí, pego esse Rho21 e multiplico por essa reação, que também está para baixo, que é 1 sobre ele. Então, deu o mesmo valor, tanto delta 1R e delta 2R. Resolvendo agora, então, o sistema, monto o sistema de equações, né? Lembrando que delta 1R e delta 2R são negativos, passam para o segundo membro, vão ficar positivos. E aí também podemos fazer do jeito que fizemos agora há pouco, multiplico primeiro por 2, né? Aqui, igual, na primeira linha, e soma com a segunda. Podemos aplicar esse mesmo procedimento aí. Então, multiplico aqui vezes 2 e soma com a primeira. O que vai acontecer? Vai cancelar o x2 aqui. E vou ter só o x1. Vai dar 2/3 menos 1/6 de L' x1. E aqui, ó, 2 vezes esse valor mais uma vez, 3 vezes, né? EIC, dividido por L, Rho21. Aí coloco em evidência x1, vendo que esse termo entre parênteses dá 1 sobre 2. Esse 2 passa multiplicando, vai dar 2 vezes 3, dá 6. EIC, dividido por L, o L' passa dividindo, Rho21. Tá aí. Depois, claro, podemos fazer, tiro esse 2, né? Multiplico por 2 a segunda linha, somo com a primeira, e vou ter essa linha, da onde eu tiro o x2, e vou ver que dá o mesmo valor, olha aqui. Igualzinhos os dois. E os dois positivos. Sendo os dois positivos, o que significa aqui? Que o primeiro momento tem sentido anti-horário, o segundo também está anti-horário, que deu positivo, né? Então, podemos traçar o diagrama apenas para ver, né, o efeito exatamente daquele deslocamento. Tudo que vai provocar é esse deslocamento aqui, Rho21. Então, aqui tem esse primeiro momento, também no anti-horário, tracionando as filas superiores, aqui também anti-horário, do nó 2, só que agora vai estar tracionando as filas inferiores. Ligo esses dois pontos, é um diagrama simétrico, né? Então, tem 6 EIC dividido por L' Rho21, em nó 1, no nó 2 também. Só que o diagrama fica desse jeito. Esses momentos ainda não são os fatores de forma de traslação. Para eles serem os fatores de forma de traslação, esse deslocamento Rho21 tem que ser unitário. Então, se é fácil fazer isso aqui, eu faço Rho21 igual a 1 e jogo na fórmula aqui 1, e aí vou ter os fatores de forma de traslação, que a gente vai chamar, né, vai designar com a letra C. Os dois são iguais. Os dois são positivos, não é um positivo, outro não. Os dois são iguais na fórmula e no sinal. E vamos seguir adotando a nomenclatura, né? O primeiro momento aqui, que está no nó 1, seria o C12. Mesma coisa, o primeiro índice diz 1, significa que está no nó 1. O segundo índice, que é 2, é o nó da outra extremidade da barra. Esse nó, 2. E no nó 2 está o outro C,
que agora vai ser C21. Por que 21? Porque está no nó 2 e o nó da outra extremidade é o 1 agora. Certo? Então, esses índices aqui são extremamente necessários para a gente não fazer uma salada, podemos dizer assim, né? Senão a gente confunde, porque não vai ter só esses dois, vai ter um monte de C, um monte de A, um monte de B. Então, cada um desses vai estar em uma determinada posição, por isso aí, com esses índices, não vai ter como a gente se confundir. Professor, Pois não? então o índice A ele é referente a... Só estou com dúvida nessa questão do AB, porque no caso da translação é C dos dois lados, né? Por isso serem iguais. Você está falando do C? Isso, é C12 e C21. É. C12 é no nó 1 com referência no nó 2, C21 é no nó 2 com referência ao nó 1. Não tem referência. É o seguinte, vou repetir de novo aqui do C12, tá? O que é o C12? O que é o C12? Aí, no caso, eu estava querendo entender o que o A e o B se referem, para deixar bem claro o A, o B e o C, entendeu? O A e B seguem a mesma regra, tem o mesmo significado dos índices. Serve para o A, para o B e para o C também. O que significa, por exemplo, C12? Que esse momento C12 está no nó 1, por isso tem o primeiro índice 1. E quem é o nó da outra extremidade da barra? É o nó 2. Isso que significa, tá? Então, isso aqui, se fosse A12, ele estaria aqui, nessa posição. Porque estaria no nó 1 e a outra extremidade da barra é o nó 2. Então, é essa a posição dele. Serve para o A, serve para o B, serve para qualquer fator esse índice aí. Dessa forma, não vai ter como a gente se confundir. Certo? Aí a questão, só para deixar claro, essa questão do índice eu entendi, pessoal, mas aí o A e o B, porque o C, ele é referente à translação. Aí, no caso da rotação, por isso é C. o A e o B é referente à rotação. Rotação, exatamente. Mas todos eles são momentos, né? Todos eles estão nessas posições aí. E Sim. o A e o B e o C não podemos confundir, porque as letras são já, inclusive, diferentes, né? Um A... É porque aí, no caso, o A ele é o momento gerado pela rotação naquele nó, e o B é o momento gerado em um nó onde não está a rotação, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. A rotação, ele gera os dois momentos, certo? Isso. Agora, quem que é o A e quem que é o B? O A é onde está a rotação. Onde está a rotação, exatamente. Isso, esse é o A, tá? E da outra extremidade, sobra para o B, né? Não tem mais outro. Então, é fácil de não errar isso aqui, não tem como errar, né? Entendi. Onde está a rotação é o A, da outra extremidade é o B. E pronto, só, tá? Agora, se eu aplicar a rotação no nó 2, aí vai ser o A, e o B vai estar no nó 1, claro, certo? Vai funcionar dessa forma, certo? Agora, está faltando o sinal desse aqui, porque aqui depende só do sentido. Se o fio 1 for em sentido anti-horário, tanto o A e o B vão ser também um sentido anti-horário, ele mantém o sentido, certo? Mas como que eu sei? Nós fizemos aqui, ó, anti-horário, anti-horário. O fio 1 foi anti-horário. E como que eu vou fazer agora do C, para saber se é positivo ou negativo? Aqui, esses dois momentos deram anti-horário. Mas o que eu apliquei não foi uma rotação, foi uma translação. Certo? Então, vou falar aqui, guardem isso aqui também. Tá? É fácil de ver aqui. Quando o nó 2 for para baixo, né, o nó fica fixo, né? Aplico então o Rho 2,1, deslocamento ortogonal. Estão vendo aqui outra vez aquela história, né? Deslocamento ortogonal recíproco do nó 2 em relação do nó 2 em relação ao nó 1, né? Então, o que está acontecendo aqui? O nó 2 foi para baixo. Quando acontecer isso aí, os dois momentos que vão surgir no nó 1 e no nó 2 vão ficar em sentido anti-horário. Como que eu sei? Fizemos aqui, deu isso aí. Está demonstrado, para não dizer, não é chute, não é convenção, não é nada, é um fato. Agora, experimentem quem quiser. Se você tivesse dado deslocamento
Por que eu coloquei para baixo? Eu já coloquei para baixo justamente pela convenção, né? Agora, se você colocar esse rodô de 1 para cima, certo? Você poderia até colocar para cima, não tem problema, não. O que vai acontecer? Esses momentos vão dar em sentido horário. Ou seja, esse diagrama vai inverter. Aqui vai ficar para baixo e esse outro diagrama vai ficar para cima. Então, depende disso aí. Então, é só guardar um. Se o nó 2 for para baixo, ou também se o nó 1 for para cima, que é a mesma coisa, aí os momentos vão ser em sentido anti-horário. Certo? Caso contrário, os momentos vão ser horários. Só tem 2 sentidos, não tem mais. Se fossem 20 sentidos, aí seria complicado. Aqui, se não é um, é o outro. Certo? E aqui está já os dois, né? Se o nó 2 for para baixo ou o nó para cima, aí é positivo. E os outros casos? O outro vai ser negativo. Não tem mais outro, só tem o outro. Ok? Então, essa é a regra para a gente saber quando esse C poderá ser positivo ou negativo, porque ele pode ser positivo, pode ser negativo. Igual que na rotação, porque nós vamos convencionar os sentidos anti-horários como positivos, né? Agora, se eu aplicar, por exemplo, a rotação em sentido horário, o A e o B vão ser negativos, porque vão estar em sentido horário. Certo? Se eu aplicar em sentido horário aqui o fio, faço as contas, tal, esses dois momentos vão dar sentido horário. Isso aqui vai estar para baixo, isso aqui vai estar para cima. Está errado? Não tem nenhum problema. Certo? Deu negativo, deu positivo, tal. Mas, por fins de cálculo e tudo mais, a gente adota um sentido como positivo, outro negativo, né? E o anti-horário, isso aí nós vamos convencionar, claro, no método dos deslocamentos. O sentido anti-horário vai ser o sentido positivo, o anti-horário. Então, esse aqui já seria positivo, por isso que está com sinal positivo. O C também, os dois são, nesse caso, positivos, certo? Bom, falta só o fator de carga. Opa, já tem 3... dá para ver isso aqui primeiro, depois a gente faz um intervalinho para não perder a sequência do raciocínio. Fator de carga, está faltando só o fator de carga. O que é o fator de carga? É a mesma viga, a mesma barra, né? Só que agora com carga externa. Por isso que é chamado fator de carga. Agora é carga mesmo, né? O que vai acontecer? O que vão ser os fatores de carga? Os momentos que vão surgir aqui nas extremidades. E como que a gente calcula? Outra vez recorremos ao método de esforço, né? Já conhecemos. Aí, por comodidade nossa, né? Para não ter que inventar outras coisas, não estar brincando muito, o método de esforço vocês já viram. Então, adotamos o mesmo sistema principal, vou ter M1, M2, e além disso eu vou ter que calcular o M0, né? Lembram que seria a carga externa, o sistema principal, aliás, com a carga externa. Aí vai dar um diagrama parabólico aqui. Uma parábola, né, viga biapoiada com carga distribuída total, dá essa parábola, onde no meio do vão, dá aquela fórmula que todo mundo conhece, que ele é o quadrado sobre 8. Esse é o M0. E aqui, esse é o caso mais, vamos dizer, mais comum, né, carga externa a gente trabalhar e tal. Então, a matriz de flexibilidade vai ser a mesma, essa parte aqui não precisamos repetir, M1 com M1, M2 com M2, etc. Né? Para o delta 1, 0, vou fazer isso aqui que não fizemos ainda. O que é delta 1, 0? Nada mais do que combinação de M1 com M0. Indo para as tabelas, vocês devem lembrar, se não lembram também, eu lembro para vocês, esse aqui, triângulo com parábola, dá 1/3 de L', do momento do triângulo vezes o momento da parábola no meio do vão. E vai ser um valor negativo porque os diagramas estão em lados opostos, né? O triângulo está para cima, a parábola está do lado de baixo. Esse seria o delta 1, o EIC delta 1, 0. Olhem aqui. Menos 1/3 de L' vezes 1 do triângulo, que ele é o quadrado sobre 8 da parábola. O delta 2, 0, mesma coisa, agora M2 sobre com M0. Triângulo com parábola é a mesma fórmula, 1/3 de L' vezes o momento do triângulo vezes o momento da parábola, só que vão ser
vai ser positivo, né? Portanto, o triângulo quanto a parábola estão do lado de baixo da barra, né? Da viga, no caso aqui. Então, um deu positivo, outro deu negativo. Delta 1, 0 negativo, delta 2, 0 positivo. Montando o sistema, esses deltas vão passar para o segundo membro. Aí delta 1, 0 vai ficar positivo, delta 2, 0 negativo. Né? Muda o sinal. E aí a gente resolve outra vez, né? Podemos multiplicar por 2 essa primeira linha, ou estamos repetindo para não termos que complicar, porque não precisamos, é só demonstrar. Você poderia usar até um outro método, mas esse aqui é o mais, acredito que todos conhecem, né? Aí vou acabar simplificando ou cancelando o x2, e aí vou ter esse termo com esse termo aqui no primeiro membro, né? Então vai dar 2 terços menos 1 sexto, era ali em x1. No segundo membro, esses dois termos são iguais, só que um positivo e outro negativo. O positivo está sendo multiplicado por 2, menos uma vez, vai dar uma vez positivo. Termo entre parênteses dá 1 sobre 2, esse 2 passa multiplicando, 2 sobre 24 vai dar 12. Os L' cancelam, observem aqui, L' de um lado, L' do outro lado, acaba cancelando. E o x1 vai dar que ele é o quadrado sobre 12. Para obter o x2, podemos agora multiplicar a segunda linha por 2 e somar a primeira. E aí nós vamos chegar a um valor de x2 igual a menos que ele é o quadrado sobre 12. Aqui mudou o sinal. Que ele é o quadrado sobre 12, negativo. Então, para ter uma noção de como ficou, traçamos o diagrama do momento fletor, vai ficar assim, olha. Esse aqui é o diagrama do momento fletor, final, da viga hiperestática, né? Então, x1 deu positivo, de acordo com o sistema principal, tem sentido anti-horário. E x2 também está anti-horário. Então, x1 anti-horário positivo, ele está tracionando as fibras superiores. Então, marcamos aqui para cima que ele é o quadrado sobre 12. Pronto, uma está aí. x2 deu menos que ele é o quadrado sobre 12. Então, se é menos, está dizendo aqui o seguinte, não está em sentido anti-horário como foi proposto, né? Ele está em sentido horário. Se está em sentido horário, ele vai estar tracionando as fibras superiores. Esse aqui, que ele é o quadrado sobre 12. Traço a linha de fechamento e, a partir dessa linha de fechamento no meio do vão, coloco aquela fórmula que ele é o quadrado sobre 8. Né? Aqui traço, perpendicular a essa linha tracejada, vocês já sabem. E aí, traço a parábola, está pronto. Essa seria a resposta do diagrama do momento final, né? Só que esse diagrama, como eu falei, é só mais para entender o que estamos fazendo, mas no método dos deslocamentos, o que nós vamos usar são os momentos aqui dos engastes. Então, como são fatores de carga, a gente vai designar a letra M minúsculo para chamar esse primeiro momento, que seria o M12. Os índices estão vendo? Mesma coisa, os índices já sabem o significado. Né? Positivo, ou seja, está em sentido anti-horário, que ele é o quadrado sobre 12. E o outro vai dar menos, porque vai estar em sentido horário. O anti-horário é positivo, não? Nós vamos convencionar, já estamos adiantando, já estamos fazendo assim. E o M21, negativo, está em sentido horário, está tracionando as fibras superiores. Esses são os fatores de carga. Agora, esses fatores de carga são especificamente para carga distribuída. Aí, se for carga concentrada, aí tem que fazer tudo isso aqui de novo. Se for carga momento, aí tem que fazer de novo. Então, o que foi feito aqui para simplificar? Foram obtidos os fatores de carga para os vários casos, né? De engastada, carga concentrada, carga distribuída parcial no meio, parcial do lado esquerdo, cargas triangulares. Tem até uma carga parabólica aqui. Tem carga momento também, os mais usados, né? E aí tem as fórmulas
do M1 e M2. Aqui não está usando os dois índices, porque aqui não tem como confundir, né? O primeiro, o nó 1, o segundo, o nó 2. Nós vamos usar dois índices quando tiver pórticos e tal, para não confundir, né? Qual os M's de cada barra. Cada barra vai ter esses dois momentos. E aqui, pelo sinal, a gente sabe em que sentido que vão estar. Se for positivo, anti-horário. Se for negativo, horário. Né? Essa aí vai ser a convenção que nós vamos colocar depois. Então, foi feito possível porque essas tabelas são atreladas, né, ao sentido, à convenção. Tem outros livros que usam o contrário. Aí você vai ver aqui nas tabelas, o primeiro é negativo, o segundo positivo. O que eles fizeram? O sentido horário vai ser possível para eles. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Diagramas tudo sai da mesma forma, igual. Bom, tá aí essa tabela, então, para vocês usarem, não vamos precisar ir descobrindo. O caso que nós fizemos, porém, está aqui, olhem aqui. Primeiro momento, com carga distribuída, que ele é ao quadrado sobre 12, o segundo no nó 2, menos que ele é ao quadrado sobre 12. Anti-horário, o primeiro, e o segundo, o M2, horário. Ok? Então, essa tabela também depois eu vou deixar para vocês fazerem, porque a gente vai usar isso aqui para resolver os exercícios, essa parte dos fatores de carga, nós vamos obter dessa tabela aqui. Bom, era isso aí que queria, pelo menos, chegar aqui. Agora, já temos fatores de forma e de carga para barras bem gastadas, né? Só que nós não vamos usar só esse tipo de barras. Nós vamos usar também a barra com engaste e um apoio articulado, para poder aplicar a hipergeometria reduzida, né, que envolve não apenas barras bem gastadas, sino barras com engaste e apoio também. Isso aí em função para diminuir, né, o número de incógnitas. Então, com isso aí a gente consegue resolver pórticos com mais barras e com menores graus de hipergeometria. E esse tipo de barras nós vamos ver logo a seguir. Então, antes disso aí, vou pedir para vocês um intervalo, se estão todos de acordo, podemos fazer um intervalo? Podemos sim, professor. Tá bom, então. E aí, a continuação, nós vamos ver os fatores. São parecidos, só que agora o que vai mudar vai ser o tipo de barra, né? Não vai ser mais uma barra bem gastada, vai ser uma barra com engaste e apoio. Ok? Então, vamos fazer um intervalo. Não sei se alguém entrou depois do intervalo, não vi. Acho que o único que está faltando aqui, todos estão presentes, pelo que vi. Só o Eric, né? O Eric acho que não entrou também. Bom, são 13h04, mais ou menos, 13h05, que seja. 20, no máximo uns 20 minutinhos, certo? Até 15h20, mais ou menos. Pode ser? Ok, professor. Então 25 volta, né? Isso, até 15h25, mais ou menos. Tranquilo, professor. Beleza. Tá bom. Beleza, valeu, professor. Tá bom, então vou ir parando aqui o compartilhamento e daqui a pouco a gente volta. Vou encerrar a reunião para a gente depois voltar aí, ok? Bom, pessoal, então vou parar a gravação também e daqui a pouco a gente volta aí. Ok.